convidar você a ler a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Podeis assentar. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 a seguir. Enquanto você se localiza aí, quero dar as boas-vindas a você que nos visita, a você que nos acompanha pela live. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade em nosso meio. Tenha liberdade para adorar ao Senhor juntamente conosco. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu a eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele o que ia trazer redenção a Israel. E hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender? Como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiam muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém? Feche seus olhos por mais um instante. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ouvir. Deus, que a tua palavra nessa noite ela seja sementes e ela atinja no coração desse homem, no coração dessa mulher, no solo fértil, e venha frutificar 30, 60 e 100 por um. Que a tua palavra nessa noite cumpra aquilo que te apraz no coração de cada pessoa que está aqui ou que está na live nos ouvindo. Senhor, fala conosco. Nós precisamos, carecemos de ouvir a sua voz. Assim que agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém.
Eu tenho um tema para essa mensagem, o tema é Encontrando com Jesus na Decepção. É muito bom quando a gente tem um encontro com Jesus na nossa caminhada de dor. É muito bom quando a gente tem um encontro com Jesus na nossa caminhada de luta, na nossa caminhada de sofrimento. É muito bom quando a gente tem um encontro com Jesus nos nossos caminhos de decepção. E eu quero perguntar para você, quem nunca aqui passou por um momento de decepção? Quem aqui nunca se decepcionou com alguém ou com alguma coisa? A gente se decepciona o tempo todo. A gente se decepciona com amigos, a gente se decepciona com família, a gente se decepciona com projetos que não se concretizam, a gente se decepciona com o nosso time de futebol, né, Daniel? E ontem o Daniel estava torcendo contra e ele secou e o time acabou perdendo. A gente se decepciona até com a gente mesmo. Tem dia que a gente chega diante do espelho e vê aquele cara assim, ou aquela cara e fala: estou decepcionado com você. Então a decepção, ela vem, ela chega na nossa vida de maneira repentina. E tem dias na nossa vida que a decepção chega e elas são tão grandes que nós nos abatemos e nós saímos a caminhar sem rumo, sem direção, como esses dois discípulos aqui do texto. E é exatamente assim que esses dois homens estavam se sentindo. Esses homens, esses dois discípulos, eles tiveram uma caminhada com Jesus. Eles ouviram as pregações de Jesus. Eles presenciaram os milagres de Jesus. Eles alimentaram grandes expectativas em relação a Jesus. Mas agora o coração desses homens está cheio de decepção, cheio de frustração, cheio de tristeza. A esperança deles havia morrido. Aquilo que eles imaginavam que iria acontecer, não aconteceu, e na cabeça deles nesse momento não iria acontecer. E só restou no coração daqueles homens decepção. Eles tomaram um caminho de decepção. Eles estavam frustrados. E se tem algo que tem o poder de tirar a nossa jornada em Deus, é esse negócio chamado decepção. Quantas pessoas hoje não estão mais na casa do Senhor, não estão mais na presença de Deus, porque se decepcionaram com pessoas, com coisas, e voltaram para irmãos decepcionados, frustrados. E a decepção, como eu disse, ela chega de forma repentina, ela chega de forma sutil, ela pode ser um amor não correspondido, pode ser um desemprego, pode ser um projeto que não se concretizou, pode ser um relacionamento quebrado, pode ser uma perda, e ela vem e nos leva a uma tristeza profunda. E muitos de nós aqui com certeza já viveram isso, já se decepcionaram com pessoas ou com coisas. E eu gostaria de meditar com você nessa noite, para a gente ver um pouquinho mais a respeito das decepções da vida. E a primeira coisa que eu quero pensar com você aqui é que a decepção ou as decepções, elas nos afastam da comunhão. No verso 13 diz aí: eis que no mesmo dia iam dois discípulos, para uma aldeia distante de Jerusalém. A decepção tomou o coração desses homens de tal forma que eles deixaram a comunhão dos discípulos, eles deixaram Jerusalém, eles deixaram o templo, eles deixaram o tempo de comunhão, de oração, eles deixaram tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles no tempo de caminhada. E o mesmo muitas vezes acontece com a gente. Muitas vezes nós nos decepcionamos com coisas, com pessoas, e viramos as costas para Deus e tomamos o caminho de Emaús e abandonamos tudo e deixamos a comunhão dos irmãos, deixamos a comunhão da igreja, deixamos até mesmo a comunhão com o Senhor.
Aqueles dois discípulos haviam deixado o templo, haviam deixado a comunhão dos outros discípulos. E o mesmo também acontece muitas vezes no âmbito familiar. Quantos relacionamentos hoje estão quebrados? Pessoas da mesma família que não se falam mais, que não tem mais relacionamento por conta de uma decepção. É preciso entender, querido, que ainda que a gente se decepcione com pessoas, com coisas, com situações, Deus nunca vai nos decepcionar. Deus nunca vai nos frustrar. Não podemos deixar a casa do Pai, não podemos deixar a presença de Deus, não podemos deixar Jerusalém por conta de frustração com pessoas, com coisas, com projetos. Seja lá o que for, nós precisamos permanecer. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de um homem que passou por muitas decepções, mas nenhuma delas tirou ele da comunhão que ele tinha com a palavra, com os irmãos e, acima de tudo, a sua comunhão com Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 1, verso 15, Paulo ele diz lá, ó, todos se apartaram de mim, entre os quais, dá para pôr o nome dos seus filhos, hein? Fígino e Hermógenes. Olha os nomes bonitos. Você acha que Paulo não estava decepcionado? Aqueles que caminhavam com ele, abandonavam ele, deixaram ele só. 2 Timóteo capítulo 4, verso 9, Demas me abandonou. 2 Timóteo capítulo 4, verso 14, Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Atos capítulo 16, está ele, Paulo e Silas na prisão, sendo açoitados. Eles tinham motivo para estar decepcionados? Tinha. Mas o que ele estava fazendo lá em Atos capítulo 16? Ele estava na prisão, sendo açoitado, e ele e Silas estavam adorando ao Senhor. Eles estavam louvando ao Senhor. Eles estavam falando com o Senhor. Ei, querido, nós não podemos impedir que as nossas decepções, que as nossas frustrações quebrem a nossa comunhão, acima de tudo, com o Senhor. E Paulo ele escreve aos Filipenses, capítulo 3, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das decepções, das frustrações, dos abandonos, das traições que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, eu prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, querido, o seu alvo é Cristo. Tem um prêmio lá na frente, o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, e você não pode perder esse prêmio por conta de frustração com pessoas, com projetos, e seja lá como que for. Não perca isso. Não permita que a frustração, que a decepção tome de assalto o seu coração e quebre a sua comunhão. Quando nós olhamos para a vida de Jó, um homem que perdeu 10 filhos numa tacada só, perdeu o bem, perdeu a saúde, perdeu tudo, era motivo para estar decepcionado? Motivo de sobra, né? Mas ele lá no capítulo 19, verso 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. A mulher dele deu a letra, né? Amaldiçoa esse Deus que morre, ele não. Eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar em meu favor. Então, queridos, nós não podemos permitir que a decepção seja objeto que vá tirar a nossa comunhão com os nossos irmãos, com a nossa família, com o nosso Deus. Amém? Todos nós temos decepção, como eu falei. Nós somos decepcionados o tempo todo, mas não podemos permitir que ela tire de nós o que de mais precioso nós temos, que é a comunhão com o corpo de Cristo, e que é a comunhão com o próprio Deus.
Amém? Segundo ponto que eu quero pensar com você nessa noite: as decepções nos cegam e nos tornam insensíveis à presença de Deus. Verso 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Aqueles homens estavam cegos quanto à presença de Jesus. A decepção, a frustração impedia eles de ver que Jesus estava ao lado deles. Domingo passado o Adriel pregou uma palavra maravilhosa, poderosa, e ele falou algo que me chamou a atenção. Ele pregou naquele texto que Jesus veio de encontro aos discípulos no meio do mar da Galileia, na tempestade, e Jesus chega ali no barco, e os discípulos acham que ele é um fantasma. Os discípulos tinham perdido a visão, o medo, as frustrações deles ali no meio da tempestade, porque eles tinham entrado num barco por uma ordem de Jesus, eles caminhavam com Jesus, mas quando chegou no meio do mar, eles foram pegos por uma tempestade, e eles ali, eles não perderam a visão do vento, eles não perderam a visão da tempestade, eles não perderam a visão do mar bravio que se levantava contra o barco deles, eles não perderam a visão da escuridão daquele momento de desespero, mas eles perderam a visão de Deus. Eles não conseguiam ver que Jesus estava ali. E aqui não foi diferente com esses discípulos. A frustração deles era tão grande que eles perderam a visão, porque eles caminharam com Jesus, eles estiveram com Jesus frente a frente na caminhada ministerial, e agora eles não conheciam mais o Mestre. A frustração cegou aqueles homens, e o mesmo também tem acontecido com muitas pessoas. Pessoas que viveram ou estão vivendo um tempo de decepção e que se sentem sozinhas, abandonadas, não têm mais visão de Deus e começam a falar: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Senhor, será que o Senhor está vendo a minha luta? Será que o Senhor está vendo a minha dor? Será que o Senhor não me ama mais? As mulheres foram lá, esse texto fala, foram lá no sepulcro de Jesus, encontraram o jardineiro, Maria Madalena e as outras mulheres estiveram com Jesus, sentaram à mesa, cearam com ele, mas chegaram lá e confundiram ele com o jardineiro. Senhor, se levaste o meu Senhor, diga para mim onde o puseste. Ela estava cega pela decepção, cega pela frustração. Aquele momento que eles estavam passando cegou os olhos deles. A decepção e a frustração era tão grande que eles não conseguiam mais reconhecer Jesus. E muitos também nesse tempo hoje estão vivendo isso. Pessoas que se frustraram com pessoas, se frustraram com o irmão da igreja, se frustraram com situações, se frustraram com ministérios, perderam a visão de Deus, não conseguem reconhecer que Deus, Ele continua, Ele tem uma promessa para mim e para você: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não vai ter frustração, não vai ter decepção, não vai ter nada. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 35 em diante, ele fala: nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não vai, querido. Jesus vai estar com você até o fim, mas você precisa não permitir que as decepções da vida, que as frustrações da vida te separem do amor de Deus. Porque essas são as pessoas que estão se afastando de Jesus pela decepção. Jesus nunca vai nos abandonar. Ele diz na sua palavra: pode uma mãe esquecer do filho que mama? Todavia, eu jamais me esquecerei de vós. Tem mãe que abandona o filho? Tem. A gente vê no noticiário crianças abandonadas? Tem.
tem essa capacidade, mas Deus não. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar só. Ele nunca vai se apartar da presença dele da nossa vida. Não podemos permitir que a decepção, que a frustração tire a nossa visão de Deus, tire a nossa visão de quem é o nosso Deus, tire a nossa visão do tamanho, do imensurável, do inexplicável amor de Deus por nós. Deus sempre estará conosco. É promessa que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Salmo 23, o salmista, ele diz: ainda que eu ande por um vale de sombra e de morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Convicção do salmista, num vale. Você acha que ele não estava frustrado? Ele estava. Mas ele diz: ainda que eu esteja no vale da sombra, da morte, eu não vou temer. O Senhor está comigo. Então creio. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui muito decepcionado, muito frustrado, com inúmeras situações, né? Talvez um problema de relacionamento no casamento, talvez um desemprego, talvez uma crise financeira, talvez uma enfermidade, que você chegou aqui frustrado até mesmo com o Senhor. Senhor, como muda a minha situação? Ele muda. Ele muda. Não permita que a frustração, que a decepção quebre o seu relacionamento com o Senhor, que tampe a sua visão de ver, de contemplar que o Senhor está do seu lado, que Ele nunca te abandona, que Ele nunca vai te abandonar. Não podemos perder a visão. As circunstâncias, as decepções não podem tirar a nossa visão de Deus, de quem é o nosso Deus. Amém? Terceiro ponto: as decepções nos fazem esquecer e desacreditar das promessas de Deus. Verso 25, Jesus dizendo para aqueles dois discípulos: honestos e tardos de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Olha aqui, ó. Os profetas disseram, Deus falou de diversas maneiras, Ele prometeu, Ele vai cumprir, está tudo aqui. Nós precisamos tomar posse das promessas do Senhor, elas vão se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não é como nesse tempo de horário político, eleitoral, né? Promessas, e a gente sabe que 100% delas não vão se cumprir, não vão ser cumpridas. Com Deus não é assim, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Mas agora nós vemos aqui esses homens, esses dois discípulos frustrados, decepcionados, e perderam a visão daquilo que Deus havia prometido, daquilo que Jesus havia falado com eles durante a caminhada deles com Jesus. Mas o ser humano ele é assim, quando as coisas não acontecem da maneira que a gente planejou que aconteceria, nós somos levados a duvidar. Nós duvidamos das promessas. O tempo vai passando, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo é o Cronos, aquele que é marcado no relógio, horas, dias, semana, meses, anos. O tempo de Deus não é esse, o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo oportuno de Deus. E eu não posso atropelar a vontade e o tempo de Deus. E quando as coisas não acontecem no nosso tempo, de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que nós planejamos, aí nós nos frustramos e pegamos todas as promessas e engavetamos. Não vai acontecer. Não vai se cumprir. Não é assim que o ser humano acha. Eu não sei qual tipo de decepção você sofreu ou você está sofrendo. Talvez você esteja ferido emocionalmente por uma perda, por uma decepção amorosa, por uma frustração na área profissional, por um relacionamento quebrado, por uma crise conjugal, por um projeto que não deu certo, ou até mesmo por uma decepção em relação ao seu ministério. Mas entenda que Deus ele tem promessa para a nossa vida,
e elas vão se cumprir, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Espere Deus, saiba aguardar o tempo de Deus, que Ele vai cumprir. Aqueles homens estavam decepcionados, frustrados e acabaram por se esquecer de todas as palavras de Jesus, tudo aquilo que Jesus falou para eles, de todas as promessas do Mestre, e eles estavam voltando para Emaús, com o coração cheio de frustração, cheio de decepção, sem saber que o próprio Jesus ia com eles. Mas a boa notícia é que se hoje você também está passando por um momento de decepção, de frustração, Jesus ele está com você. Amém. Da mesma forma que ele foi com aqueles 2 discípulos pelo caminho de Emaús, Jesus está aí. Você está decepcionado, você está frustrado, mas Ele está caminhando com você. Ele não nos abandona nas nossas decepções, Ele não nos abandona nas nossas fraquezas, Ele não nos abandona nos nossos momentos de crise. Ele vai conosco para nos indicar o caminho de volta. Amém? Você não está só nessa caminhada de decepção. Jesus está com você e Ele vai te mostrar o caminho de volta. Você vai voltar para Jerusalém, e Jesus é maravilhoso, Ele é tão maravilhoso que Ele chega com o seu amor e nos encontra no caminho de decepção, de frustração, e caminha com a gente, fala com a gente, e entra na nossa casa, e ceia conosco, e nos mostra o caminho de volta para Jerusalém. Amém, queridos? Esse é o nosso Jesus. E aqueles 2 discípulos, eles iam caminhando ali frustrados, e lendo o jornal de ontem, né? E na manchete do jornal de ontem estava assim, ó: Jesus morreu. Só que eles não sabiam, o jornal de hoje já tinha saído, o jornal do dia seguinte já tinha saído, e tinha uma manchete assim, ó: Ele ressuscitou. E eles iam por aquele caminho lendo o jornal de ontem, e lendo aquela manchete: Jesus morreu, Ele foi crucificado. Mas o jornal de hoje já tinha sido editado. Não tem mais jornal hoje, né? Hoje é digital, mas no meu tempo tinha um jornal de papel, né? E já tinha saído uma manchete atual: Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina para todo sempre. Você pode dar uma glória a Deus aí? Eles estavam lendo o jornal de ontem. É como se você estivesse assistindo o jogo do seu time lá. Tem uns caras aqui na igreja que eles sofrem, que chegam a chorar pelo time deles. Eu estou olhando ali para lá. Você está assistindo o seu time lá, e o seu time está perdendo de 1-0. 45 do segundo tempo. Você decepcionado, pega um caminho de decepção rumo à sua cama. Porcaria do time. Você sai decepcionado, frustrado, você vai para a sua cama, você deita e dorme decepcionado e frustrado. No outro dia você vai trabalhar decepcionado, frustrado, você chega lá, o teu amigo de trabalho fala assim: você assistiu o jogo ontem? Nem me fala de jogo, nem me fala de jogo, estou decepcionado, estou frustrado. Mas na hora que você tomou o seu caminho de decepção, então Ele não permita que a decepção, que a frustração tire de você viver o melhor de Deus. 4 minutos. Estou dentro aí do tempo. 4 minutos. As motivações erradas são a razão, a maior causa das nossas decepções. Verso 21. E nós esperávamos que Ele, Jesus, fosse aquele que reiria Israel, mas agora sobre tudo isso já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Aqueles homens, eles caminharam com Jesus, como eu disse para vocês, eles estiveram juntos, participaram do ministério de Jesus, eles presenciaram os milagres de Jesus, mas eles estavam com Jesus pelas motivações erradas. Eles queriam Jesus, um Jesus que os livrasse do jugo romano, um Jesus que desse um jeito na religião legalista de Caifás e de Anás,
que oprimia o povo e usurpava o povo, as motivações deles não eram legítimas. Eles não estavam com Jesus para amá-lo, para adorá-lo, sabe, para glorificar a Ele, mas eles estavam com interesses, com segundas intenções. Eles queriam um Jesus salvador das suas crises emergenciais. Eles queriam um Jesus gênio da lâmpada que atendesse os pedidos deles. Eles queriam um Jesus que os livrasse do jugo de Roma, do jugo da religião legalista que tanto oprimia o povo. E quando eles recebem a notícia de que Jesus morreu, eles se frustram. Nós achávamos que era Ele que ia nos libertar do jugo de Roma. Nós achávamos que era Ele que ia mudar a nossa situação. Nós achávamos que era Ele que ia solucionar os nossos problemas. Eles não estavam com Jesus para servir, para adorá-lo, para amá-lo, mas para usar Jesus como Salvador das suas vidas. E da mesma forma, quantas pessoas hoje têm estado na casa do Senhor, na presença do Senhor, pessoas que têm se achegado à igreja em busca de um Jesus Salvador de suas causas impossíveis. E assim que Jesus soluciona isso, para motivações erradas. E eu pergunto a você, qual é a sua motivação em estar na casa do Senhor? Qual é a sua motivação em estar na presença do Senhor? Aqueles homens se retiraram, frustrados, decepcionados, desceram para Emaús, conversando. Poxa vida, perdemos a grande oportunidade de ter a libertação daquilo que tanto nos oprime. Muitas pessoas também hoje têm se retirado da casa do Senhor, da presença do Senhor, porque Jesus não resolveu aquele problema pontual que ele queria que resolvesse. Eles não querem um Jesus Senhor e Salvador da alma. Eles querem um Jesus fazedor de milagres. Eles querem um Jesus resolvedor de crises. Eles querem um Jesus pronto-socorro, cartão de crédito. Nós precisamos estar na presença de Jesus e querer estar com Ele, para que Ele seja único, suficiente, Senhor e Salvador da nossa alma, da nossa vida. Nós precisamos querer estar com Jesus pelas motivações certas, porque nós o amamos, porque nós o adoramos, porque Ele é o nosso Deus maravilhoso, que tem feito tantas coisas na nossa vida. Um Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Um Deus que nos restaurou, que nos curou, que nos libertou das mazelas dessa vida, que nos deu vestes novas, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui na presença dEle, fazendo esse culto maravilhoso, adorando a Ele. Glória a Deus. Eu quero concluir essa palavra dizendo: as decepções, elas são muitas vezes inevitáveis. Não tem como a gente estar imune às decepções da vida. Elas vêm, nos pegam de surpresa e nos jogam lá para baixo. Mas quando nós caminhamos com Jesus, Ele nos ouve, Ele nos compreende, Ele abre os nossos olhos, Ele nos direciona a voltarmos para a comunhão. Ele nos traz à memória as promessas que Ele tem para nós na Sua palavra. Ele aviva a nossa memória e Ele diz para mim e para você: eu sou um Deus de promessa. Você só precisa crer. E Ele deposita no nosso coração uma motivação certa
legítima para estarmos na sua presença. Os discípulos, após aquele encontro com Jesus, voltaram para Jerusalém, para o lugar da adoração, para o lugar da promessa, para o lugar da comunhão. Eles superaram aquela decepção, eles encontraram um verdadeiro motivo para prosseguirem na sua caminhada com os outros discípulos de Jesus. Que você possa também, se você chegou aqui nessa noite decepcionado, frustrado, triste, abatido, que você possa também da mesma forma compreender a vontade de Deus para a sua vida, compreender que Deus é um Deus de promessa, que as promessas dele não falham, e que você possa refazer o caminho de volta, confiando em Jesus e naquilo que ele tem para você dizer de melhor. Amém?